Ela começou a gravar, não vai entrar, não? A... Coloca o poema aí, por favor, que eu vou fazer a leitura. Tá. Vocês estão vendo já minha tela? Apareceu agora. Ainda não. Boa noite a todos. Eu vou ler um poema que se chama Menina Mulher. Menina mulher, teus olhos tristes não escondem as tristezas que vem sentindo. Menina mulher, teu rosto é de menina, o teu corpo de mulher. Teus gestos são de fada, tudo que toca vira esperança, esperança de um mundo melhor. Por isso dedicas incansavelmente, sempre nutrindo este sentimento nas pessoas. Deus abençoe você, menina mulher, que nunca te falte a fé e o amor. Sorria para ti mesma, sorria para o mundo. Esse poema é de minha autoria para a Mari, porque hoje é aniversário dela. Querem cantar um parabéns para ela? Que ela vai assistir depois, mesmo que ela não veja agora. É nessas horas que a gente quer ter aula presencial. Cada um fala parabéns para ela, então, tá bom? Parabéns, Mari. Acho que ela conectou. Parabéns, Mari. Parabéns, Mari. Parabéns, Troa. Tudo certo. Esse poema... Parabéns, Mari. É de minha autoria, Mari, viu, Mari? repete nós. É de minha autoria para você. Parabéns, Mari. Parabéns, Mari. Tudo de bom, muita saúde, muito sucesso para você. Mesmo que ela não entre agora, ela vai ver depois, tá? Uhum. Agora, nós vamos... eu apresento a Bruna Couto, que veio fazer uma palestra, e é um tema muito interessante, que vocês vão perceber o quanto que a gente aprende depois da palestra. Aliás, ela pretende fazer em grupos, para vocês analisarem. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu já tive uma prévia hoje à tarde, e ela é uma pessoa que está muito acostumada a dar essas palestras, tá? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por vir aqui conversar com nossos alunos. Muito obrigada. Obrigada, Tereza. É um prazer enorme estar aqui. Isso me faz muito feliz. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu vou fechar o meu. Desculpe. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de estar podendo dar essa palestra e falar de um tema que é tão importante, né, que é a comunicação não violenta, né? Então, num mundo extremamente caótico, com bastante violência, inclusive, né? Eu acho que a gente escolher o caminho do amor demanda muita coragem, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho disso. Vou precisar muito da ajuda de vocês, muito mesmo, senão a gente não vai conseguir aí entregar tudo que a gente precisa. Então, a gente vai ter uma experiência, um estudo de caso, então eu conto com vocês participando bastante aí comigo, beleza? Vamos fazer assim, vou começar a apresentação, vou trazer um pouquinho de conteúdo para vocês, e daí a gente, vocês podem me interromper para fazer pergunta ao longo da apresentação, a ideia é que seja um momento de troca mesmo, ou se vocês quiserem também pode colocar no chat, que eu estou aqui logada com o celular, então estou vendo o chat como tá, e a gente vai conversando, belezinha? Então, vamos lá, que eu já estou compartilhando a tela aqui. Então, a gente vai falar de comunicação não violenta, mas primeiro eu vou me apresentar para vocês, então podem me chamar de Bru. Eu tenho 30 anos,
sou formada em engenharia de produção, também tenho um MBA de gestão de projetos. Então, trabalho na Bosch já há 11 anos, bastante tempo. Então, quando eu tinha praticamente a idade de vocês, com 19 anos eu entrei na Bosch como estagiária, estou lá até hoje. E também há acho que 3 anos eu já sou voluntária também do Instituto, e também sou voluntária numa ONG que chama Sonhar Acordado, não sei se vocês já ouviram falar. Então, eu estou sonhando acordada também desde 2015, então já faz 5 anos que eu sou voluntária nessa ONG. Ela também trabalha com instituições, a gente atende em Campinas e região 15 instituições de crianças e adolescentes. Então, por isso que a Tereza falou que eu estou habituada a esse tipo de formação. Eu sou do suporte de formação no Sonhar Acordado, a gente trabalha com valores humanos. Então eu estou acostumada a dar palestra, fazer apresentação, e é gostoso quando a gente interage. Eu sempre estou buscando ser a mudança que eu quero ver no mundo, então essa frase de Gandhi, né, seja a mudança que quer ver no mundo, é um pouco a minha motivação, é como eu gosto de viver a minha vida, buscando sempre ser melhor a cada dia. E eu acredito de coração no poder das relações e na cura através do amor, né? Então, que é o contrário da violência, né? Então, por isso que eu acho que também faz todo sentido eu falar de comunicação não violenta, e faz todo sentido com o meu propósito, faz todo sentido considerando quem eu sou. E agora eu quero conhecer vocês. Então, não sejam tímidos, gostaria muito de conhecer vocês. Se vocês não se sentirem confortável de abrir a câmera, não tem problema. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, saber o nome, a idade, o que mais gosta de fazer e qual que é o seu sonho, né? Considerando que tudo é possível, né? A gente não tem nenhuma dificuldade, nenhum desafio, nenhum obstáculo. Qual que seria o seu sonho se tudo fosse possível? Quero conhecer. Vamos lá. Vai primeiro, Nenê. Brilha. Eu vou, Alisson. Beleza, meu mano. Aí. Pode começar, Bruna? Ah, tá. Meu nome é Alexander, tenho 18 anos. O que eu mais gosto de fazer? Eu gosto de inventar coisas, né? Eu sempre fui daqueles meninos que quebrava uma coisa para montar outra, sabe? O que eu mais gosto é de fazer isso, né? Inventar. Até então tem muito a ver com o meu sonho, né? Um sonho profissional, assim, eu diria. Eu quero ser um grande inventor ainda, sabe? De grande significância para a sociedade, né? Que possa fazer invenções que causem bastante impacto na sociedade e tal. Eu não sei o que ainda eu vou inventar, mas o meu sonho é inventar uma coisa assim que impacte positivamente na sociedade, entendeu? Mundial e tal. Isso, meu sonho. Entendi. Legal, grande sonho. Obrigada, Alexander. Vai, Alisson, você agora. Por que eu... Tá bom, calma aí. Deixa eu arrumar. Meu nome é Alisson, eu tenho 17 anos. Questão de sonho, mano... Ai, gato! Foi mal, meu gato. Mas questão de sonho profissional, eu quero quero ser um cirurgião. E pessoal, eu acho que só rodar o mundo. Eu acho que
Acho que o meu maior medo é morrer e não ter vivido nada, não ter conhecido nada desse mundo. Acho que essa Que legal. Cirurgião, medicina, hein? Medicina é bem eu bati a concorrido. cabeça, eu sei. Sim. Mas nada é impossível, né? Acho que com esforço a gente consegue chegar onde a gente quiser. Basta a gente acreditar. Gabriela, pode ser você agora? Só destrava o microfone, senão a gente não te ouve, Gabriela. Gabriela Cristina. Será que ela não está ouvindo a gente? Não precisa ter vergonha, não. Todo mundo vai se apresentar. Gente, é voluntário. Se não se Vai o sentir. Alexandre, então. Alexandre, vai você. O negócio é o PEN, mano. O PEN tem que honrar o clã. Ah, só sobrou eu mesmo. Meu nome é Matheus, tenho 17 anos e o que eu mais gosto de fazer é ficar online, principalmente nos jogos, para rede social. E o meu sonho, velho. Meu sonho é ser um funcionário de sucesso numa grande empresa multinacional. Que nem o Alisson falou, tipo, viajar o mundo. E com que você gostaria de trabalhar? Logística. Com logística? Exato. Então, beleza, obrigada. Quem mais? Acho que a Gabriela escreveu aqui no chat. Médica pediátrica, que legal, Gabriel. Acho que a medicina é uma. Tem toda uma questão de romantismo também ao longo da medicina, né? Mas é uma profissão muito nobre. Assim, então. Vocês conseguiram ouvir o que eu li da Gabriela? Não. Eu não sei se o meu microfone estava aberto ou não. Bom, meu nome é Gabriela Cristina, tenho 23 anos, meu sonho é ser médica pediátrica. Desculpa, achei que estava lendo. Não, imagina, não tem problema. É muito legal. Não, a medicina é uma profissão muito nobre, né? Lida com pessoas, lida com vidas. Então, médico pediátrico, cuidar das nossas crianças, né? Muito bom. Obrigada, Gabi. E você bate a cabeça para estudar medicina. E bate a cabeça para estudar medicina. Louco. Sim, engenharia também é outro que você bate a cabeça. E esse eu sei, né? Porque eu me formei em engenharia. Vai, Cassiano, chegou a sua vez. Eu vou abrir aqui o vídeo aqui, professor. Só um momento. Estou conseguindo abrir o vídeo. Estou conseguindo te ouvir. Mas bem, o meu nome é Cassiano. Eu tenho 32 anos. Sou casado, tenho um filho. E o meu grande sonho é assim. É trabalhar quando eu chegar na idade de 40 a 50 anos, que já está perto também. Tem alguma coisa assim para mim trabalhar por conta, sabe? Para mim não. Quando chegar os 60 anos, 70 anos, não ter que estar na correria, ter que trabalhar para os outros, ter que curtir um pouco mais com a família e tudo mais. E até esse tempo agora, a pessoa, quando está nessa faixa de 30, 50 anos, tem que trabalhar, porque o seu convívio, você vive mais no trabalho do que em casa, praticamente.
Aí, então, vai chegar um tempo de você estar um pouco cansado, né? Então, você tem que colher, plantar para colher depois. Esse é o meu grande sonho, Uhum. tá bom? Obrigado. Sim. Eu que agradeço, Cassiane, realmente. Eu e você estamos mais para os 40 do que para os 30, né? Tem que correr atrás do prejuízo, né? Sim, sim, Tá, com certeza. E agora que a gente tem pique, né? Depois a gente exatamente. não vai conseguir, né, ficar nesse ritmo frenético, né, que a gente vive ali de trabalho, de família, né? Quantos anos? Você tem filho ou filha? Eu tenho 32 anos, eu tenho um filho de 6 anos, Um filho de Nicolas. 6. Ah, Nicolas. Ai, que legal. Aí, Obrigada. eu gosto também de fazer viagem, sabe? Eu tô planejando uma viagem agora pro ano que vem para os Estados Unidos. Eu terminando o ensino médio, eu tô com Uhum. vontade de viajar para lá. Tem uns colegas que já moram lá um bom tempo. Aí então me convidaram, essa oportunidade que está surgindo para mim, eu vou tentar para ver se dá certo. Ficar um tempo, quem sabe, né? Não dá certo, tá bom? Então, quem sabe? Legal. Eu também, assim, nunca fui para fora, né? Sempre viajei aqui dentro do Brasil. Também não conheço outros países. Certo. Então é isso aí. Rafael Vieira, quer falar, Rafael? Sua vez. Obrigada, Cassiana. Tchau, tchau. Bora, Rafael. Honra o clã aí, negão. Rafael. Você está ouvindo, Rafael? Ele tem Chegou a sua vergonha, vez. mano. Ele tem vergonha assim mesmo. Escreve aí no chat aí que eu leio, por favor. Ele é do segundo termo, né? Qual o seu grande sonho, Rafael? Será que ele... Você tem que abrir o microfone, Rafael. A gente não está te ouvindo. Acho que ele vai falar. Não tem problema, é voluntário, gente. Tá bom. Você quer se apresentar também, Tereza? Ou os outros professores também estão na chamada? Deixa eu ver quem está. Eu sou professora de português, já vai fazer uns 17 anos aqui no Nogueira, mas eu já tive outra profissão também, então minha idade eu não vou falar, tá? O que eu gosto de fazer, eu gosto de dar aulas, nossa, sinto muita falta de dar aulas, assim, presencialmente, mas a gente está quebrando um galho, assim, à distância, né, porque não pode parar. E às vezes a gente fica triste porque não consegue o intuito, né, de conseguir que todos os alunos participem da aula. E eu tinha dois grandes sonhos, que era conhecer os Estados Unidos e conhecer o Japão. Graças a Deus já realizei, e agora, quem sabe, um dia eu vou para a Europa, tá bom? Ai, que gostoso. Muito bom. Eu sou a Helenise, professora de biologia, já há mais de 24 anos, né, perto de aposentada, né, eu espero. E um sonho... tenho 54 anos, e um sonho é conhecer as belezas naturais do nosso país e de outros países também, mas pelas belezas naturais. Uhum.
Eu gosto também de natureza, né? Então, quando eu viajo, eu procuro ir para lugares com natureza, assim, né? Montanha, praia também, né? Que tem o mar ali. Mas eu gosto mais de ir pro meio do mato, assim, vamos dizer. Obrigada. E aí, Jean, você vai falar também? Posso falar também um pouquinho. Porque o pessoal já me apresentei, mas eu apresento de novo, não tem problema. Bom, então meu nome é Jean, né? Eu tô com 33 anos de idade, né? Assim como a Bruna também, eu tô na Bosch, acho que vai fazer, desde 2007, né? Já faz um bom tempinho. O que eu mais gosto de fazer, nossa, eu gosto de fazer várias coisas, né? Mas uma das coisas que eu gosto bastante de fazer assim é pão. Pão eu gosto de fazer. É um hobbyzinho assim, legal que eu gosto. Além de ouvir música, né? Assistir algumas séries e tudo mais, né? E meu sonho, eu tenho vários assim, né? Mas acho que o que cabe assim falar, eu acho que é um sonho que a gente não tenha tanta desigualdade social assim ao nosso redor, né? Na nossa região e tudo mais. Hoje, graças a Deus, eu consigo casar isso com a minha profissão, né? Mas nem sempre foi assim. É um sonho que eu tô bem no comecinho, assim, né, de começar a realizar, é um sonho profissional. Mas acho que é isso. Obrigada. Falta a Roseli. Roseli, você não escapou, não. Não, estava esperando o Jean terminar. Então, eu sou professora Roselis. Bom, a minha idade já está nos 200, então deixa para lá. Já trabalhei com muitas coisas, trabalhei bastante com pessoas, fazendo grupos, individual e agora em sala de aula. Eu gosto muito de estar fazendo trabalho com pessoas e de trabalhar com jogos. Eu tenho um lado que é assim, meio criança. Eu me realizo quando eu começo a fazer jogos, quando eu começo a fazer dinâmica. Isso faz um bem para mim, nossa, e também para a turma, né? A turma gosta, o pessoal gosta. O meu sonho é viajar, eu já viajei, já conheci Barcelona, já conheci, fomos na casa de amigos lá no Equador, que se formou com a gente na Unicamp, foi assim uma delícia, né? Passeamos, e foi assim muito bom, né? Com aquele pessoal amigo da época de faculdade. Então, viajar, meu sonho, conhecer mais lugares, eu quero conhecer agora, quem sabe, acabando a pandemia, o Grand Canyon, vamos ver se dá certo, e continuar trabalhando, né, em grupos e fazendo o que eu gosto, que é isso aí, né, quero ver, assim, os alunos, os mais jovens, com uma perspectiva, né, com não perder o sonho, né, então é isso, né, então tá. Obrigada. Obrigada, Roseli. Então, tá bom, legal conhecer vocês, gente. Acho que a ideia não é que eu só fique falando aqui, né? A ideia é a gente trocar. E a Helenilde, que entrou agora. Ah, tá, claro. Oi, Helenilde. Eu estou vendo você agora aqui. Fala um pouquinho de você, vai, por favor. Destrava o seu microfone. Acho que ela não destravou o microfone. Helenilde, seu microfone está travado. Você está me ouvindo? Acho que ela não quer falar, não. Destravou. Oi, Fala com a gente. Boa noite.
Boa noite. Não, desculpa. É que eu tava ali fora por causa do barulho dentro de casa. 8 anos. Mas lá fora tá muito vento. O vento tá fazendo até assobio hoje. Verdade. Então, é para se apresentar, né? Isso, por favor. Eu entrei meio atrasadinha, né? Então, eu peguei o bonde andando. Eu te vi agora aqui. Então, Helenilde Medeiros, meu nome, eu acho que tem muito a ver comigo, porque eu me identifico muito com o meu nome, apesar de ser muito diferente, e é de origem maranhense. Algumas Legal. pessoas pronunciam de um jeito mais para Helenice, mas é Helenilde. E eu tenho 31 anos, sou feliz com a minha idade, graças a Deus. Agora é para falar de sonho, né? Então, sonho. Eu tenho uns 2 sonhos específicos, mas, assim, um que eu acredito ser mais possível para os próximos anos, se Deus quiser, logo para 2021, é me tornar uma empreendedora de sucesso. Diferente um pouco do que normalmente as escolas ensinam, a pedagogia, né? Mas é o meu sonho, é o que me faz feliz, é empreender. Que legal. Muito bom. E a gente sabe o quanto é desafiador, né, no Brasil, empreender, né, com tanto de legislação e com tanto de falta de incentivo mesmo, né, que a gente tem. Então, é um caminho de coragem, com certeza. Sim. Obrigada, Helenilde. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Gente, então vamos dar sequência, agora que eu já conheço vocês. Queria começar falando, né, a comunicação não violenta faz pelo menos uns 2 anos que ela está sendo mais disseminada. Então, acho que eu gosto bastante, tem alguns conceitos que eu acho que fica mais difícil a gente entender pelo antônimo do conceito, né, do que pelo conceito em si. E eu acho que a não violência é um desses momentos, né, um desses valores, vamos dizer assim, que é mais fácil entender a não violência reconhecendo a violência do que falar da não violência em si, né? E foi muito interessante, porque o meu primeiro contato com a comunicação não violenta foi numa formação do Instituto, e a gente conversou um pouquinho sobre isso, e eu comecei a reconhecer o quanto a gente é violento na forma de se comunicar, né? E eu acho que todo mundo já passou por isso. Então, hoje eu reconheço que eu me comunico com as pessoas de forma violenta. Então, a ideia é a gente entender um pouquinho o que é essa violência na comunicação. Então, geralmente, um desses 3 elementos está presente numa comunicação violenta. Ou eu tenho julgamento, ou eu tenho culpa, ou eu tenho cobrança. E muitas vezes eu tenho os 3, né? Então, reconhecendo um pouquinho o que é esses pontos, é até legal vocês fazerem uma reflexão das relações de vocês, né? Com pais, esposa, na escola, entre os amigos. Então, é legal fazer essa reflexão se vocês caem em algum desses lugares, né? Então, julgamento. Geralmente, a gente julga a pessoa pelo que ela faz. Então, é como se a pessoa fosse o que ela faz. Então, por exemplo, quando eu falo para alguém, você é mentiroso, ou você é bagunceiro, é como se aquela atitude, aquela mentira que foi contada, ou aquela bagunça que foi deixada, vamos dizer assim, definisse completamente quem a pessoa é. E isso é uma violência, né?
Então, porque a pessoa, ela é muito mais do que a própria atitude dela, do que o que ela faz. Então, nós somos seres humanos, a gente pode errar, né? A gente pode escolher caminhos que não sejam tão positivos, mas a gente é muito mais do que as nossas escolhas ou os nossos erros, né? Então, quando eu entro no julgamento, eu defino, eu coloco aquela pessoa numa caixinha como se ela fosse só aquela caixinha, ela não é nada além do que aquilo. Então, quando eu falo que alguém é mentiroso, eu tô falando que ela é uma mentira. É basicamente isso que eu tô falando. E aí eu corto o diálogo, porque eu tô definindo que essa pessoa é só isso e que ela não tem nenhuma condição de transcender essa atitude, de mudar essa atitude. Então, esse é o julgamento. E quanto a gente entra no julgamento? Na crítica, no julgamento. Outro aspecto que também tem na violência é a culpa. Então, o que eu sinto é responsabilidade da outra pessoa. Então, por exemplo, né, você me irrita. Quando você faz isso, eu fico com raiva de você. O meu sentimento, ele é responsabilidade minha e não do outro. A forma como eu interpreto a atitude do outro e o que eu sinto com relação à atitude do outro é responsabilidade minha e não da outra pessoa, né? Então, quando eu falo que o que eu sinto é responsabilidade do outro, eu estou colocando um peso e uma culpa no outro. E o outro não vai conseguir fazer absolutamente nada para modificar aquele meu sentimento. Porque só eu posso mudar o que eu estou sentindo. Nenhuma outra pessoa pode. Por isso que é violento. Porque eu coloco a responsabilidade de algo numa pessoa que não tem absolutamente nenhuma condição de fazer nada em relação a isso. Né? Então, eu coloco a responsabilidade nela, mas ela não pode agir e modificar essa realidade. E a cobrança. A gente tem muito essa deturpação que eu digo, que é uma deturpação de amor. Que eu reconheço, eu sou capaz de amar uma pessoa quando ela faz exatamente o que eu acho que ela deve fazer. Se ela desviar um pouquinho da rota, eu não sou capaz de amar essa pessoa. Né? Então, é violento porque, assim como a culpa, gera muito peso. Então, dentro da cobrança, o que a pessoa está dizendo para gente? Eu só vou te amar, ou eu só vou te valorizar, ou eu só vou te reconhecer quando você fizer o que eu pedir, ou quando você for quem eu quero que você seja. E aí, novamente, a cobrança e a culpa, elas estão muito interligadas, porque eu também não tenho ação, né? Porque eu nunca vou ser uma pessoa que o outro gostaria que eu fosse. Porque o outro, ele é diferente de mim, eu nunca vou conseguir ser essa pessoa. E muitas vezes a gente entra naquela loucura do fazer. Então, a gente acredita que se a gente fizer tudo que a outra pessoa está pedindo, a gente vai receber amor. E o que acontece é que a gente recebe cada vez mais cobrança e não amor. E daí a gente entra num ciclo vicioso de fazer pelo outro, e o outro continua sem reconhecer o nosso valor, ou sem nos dar amor, e continua nos cobrando cada vez mais. Então, ele também é um ciclo violento, também é violento. E agora, gente, se uma pessoa, a gente está um pouco atrasadinho no tempo aqui, mas se uma pessoa quiser compartilhar alguma história, alguma vivência de violência na comunicação, pode abrir o microfone. Então, vou compartilhar, gente. O que eu vivenciei foi um sentimento contrário do que eu estava recebendo, né?
Eu mudei de área na Bosch há pouco tempo e eu recebia, principalmente no começo, muito elogio. Nossa, ficou muito bem feito isso. Nossa, ficou maravilhoso isso. Nossa, você está levando a régua, né? Que o pessoal fala assim, nossa, agora a gente vai começar a esperar muito mais de você. E aquilo me despertava muita angústia. Porque eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou ser capaz de continuar performando lá em cima. Porque eu também sou humana, eu posso errar, tem dia que eu não vou acordar tão bem e talvez eu não vou entregar tanto no trabalho. E aquilo me gerava muita angústia. E ao mesmo tempo, eu entrava na autocrítica, né? Eu começava a me criticar, falava assim, pô, Bruna, você está sendo elogiada, você não devia se sentir angustiada. E quando eu fui para essa formação de comunicação não violenta que teve no Instituto, eles falaram que muitas vezes o elogio, ele também pode ser uma violência. Aí deu aquela, né, tela azul, né, do Windows. Não sei nem se é da época de vocês essa tela azul, né, eu entregando a idade aí. Mas, assim, eu falei, entendi agora por que eu me sentia angustiada, porque era como se o meu sentimento, que é responsabilidade minha, era que, como eu estava sendo muito elogiada, não me seria permitido errar, não me seria permitido ter dúvida ou não saber. Então, e isso era um processo violento comigo, né? Porque era esperar de mim algo impossível, porque com certeza eu iria errar, com certeza teria algo que eu não saberia fazer. Então, quando a gente elogia muito uma pessoa, né, excessivamente, a gente também coloca nela uma expectativa muito grande, e isso é uma violência, né? Então, essa foi uma situação que eu já vivenciei de violência na comunicação, e as violências que a gente já conhece, né? Então, a culpar o outro por algo que está acontecendo comigo, né? Então, muitas vezes com a minha mãe, inclusive, né? Minha relação com a minha mãe tem as suas turbulências, então muitas vezes eu fico com raiva da minha mãe, e quando na verdade é muito mais eu que não estou sabendo me relacionar com ela e me comunicar com ela do que efetivamente algo que ela fez, né? Então, quando ela me cobra de lavar louça, ou quando ela me cobra de deixar tudo arrumado, ou de fazer as coisas na hora que ela quer, eu que entro na culpa, ou eu que entro no julgamento, né? Então, essas também foram vivências aí de comunicação violenta, porque daí eu fico com raiva, eu altero a minha voz, e com certeza eu perco a razão, né? Então, eu percebi bastante do quanto eu sou violenta na minha comunicação também, e o quanto eu preciso modificar essa forma de me comunicar. E hoje, gente, a gente está vivendo um ciclo de desconexão, né? Então, fiz esse esqueminha aqui para a gente refletir na forma como a gente se relaciona com as pessoas, na forma como a gente se relaciona com a natureza, inclusive, e com a gente mesmo, porque a gente também se relaciona com a gente, né? Quando a gente ouve os nossos sentimentos, quando a gente ouve os nossos pensamentos, a gente está se relacionando com a gente. Então, o primeiro ponto aqui é que muitas das nossas relações, elas são projetadas. Então, eu coloco no outro quem eu queria ser, né? Ou o que eu gostaria de receber. Então, eu estou sempre na minha referência. Então, eu estou sempre colocando no outro a minha referência. Então, eu não vejo o outro. E no fim do dia, eu não estou me relacionando de verdade com o outro. Eu estou me relacionando com quem eu gostaria que o outro fosse, que fala mais de mim do que do outro. Então, eu não vejo, eu não consigo ver o outro. Eu não sinto quando eu vejo o outro separado de mim. Então, eles são os outros. Então, geralmente, quando eu fico muito no meu sentimento, então,
eu sofro, eu tenho dificuldade, eu tenho os meus problemas e os outros são os outros, como se os outros não sentissem, como se os outros não sofressem, como se os outros também não tivessem problemas. Então, é o que a gente já ouviu falar da empatia, né? Quando eu fico muito na minha referência, né? Quando eu não vejo e não sinto, eu tô sempre preso no meu mundo e sempre falando da minha dor, das minhas necessidades, do que eu quero, eu não consigo me relacionar com o outro, porque o outro também tem as dores deles, e as dores deles são tão importantes quanto a minha. E quando eu tô tão desconecta do mundo ao meu redor, eu não ajo, que é ausência. E o que é esse agir, né? Esse agir da ausência? É um agir automático. Aí eu até vou compartilhar eu faço terapia, né? Então eu faço terapia semanal já há 7 anos. E teve uma semana, eu nunca vou esquecer dessa semana, acho que faz uns 2 anos mais ou menos, que a minha terapeuta, ela sempre vem com essa, né? E aí, Bruna, como foi a sua semana? E eu falei tudo de automático que eu fiz. Então, sim, eu fui trabalhar, porque eu trabalho 5 vezes na semana, né? Eu li um livro, porque também é um processo meio que automático que eu faço. E daí eu parei aí. E daí ela falou assim, mas o que você fez na sua semana? Qual que foi o sentimento ao fazer o que você fez? Me conta um pouco mais. Eu comecei a chorar, porque eu não lembrava, uma semana tinha se passado, 7 dias. É lógico que eu fiz um monte de coisa naquela semana, mas eu não lembrava o que eu fiz. Então, eu estava fazendo no automático. Eu não estava sentindo o que eu estava fazendo, eu não estava presente nas minhas ações. É esse agir, esse que é o agir da ausência. Os nossos automativos. Então, eu levanto, tomo um café, vou para a escola, vou para o trabalho, ali eu estudo, aí depois eu volto para casa, aí eu janto e aí eu durmo. Se eu passei o meu dia inteiro só fazendo isso, de forma automática, eu estou na ausência. Esse é o agir da ausência. Eu também tenho a própria manipulação, então é esse jogo de julgamento, culpa e cobrança. Então, eu estou sempre manipulando o outro para conseguir o que eu quero. E, naturalmente, eu estou propagando a violência, né? Então, eu tenho aqui um cenário de ignorância, como eu só vejo eu não estou com a mente aberta. Eu estou com a minha mente fechada, eu só estou vendo as minhas referências, o que eu acredito, os meus valores, o que eu sinto. Eu não consigo reconhecer no outro sentimento, necessidade, desafios, esforço. Então, eu estou com o coração fechado, que é o que a gente coloca como ódio. Então, que é essa cultura que a gente está vivenciando hoje, né, de cancelamento em redes sociais, a gente ouve uma notícia e já começa a julgar a pessoa como se ela fosse realmente culpada ou condenada por algo. Então, coração fechado, né? Eu não consigo fazer um movimento de empatia, e eu acredito que aquela pessoa é só aquele feito, é só aquela atitude, sendo que ela é muito mais do que isso, mas eu não consigo reconhecer. E o medo. Então, é uma paralisia que me impede de colocar meu coração, colocar minha atenção naquilo que eu faço. Por isso que eu fico no automatismo. Né? Então, eu não consigo fazer um movimento de consciência, de estar presente nas minhas relações e também em tudo que eu faço ao longo do dia. E eu gostei muito dessa citação de Tolstói, que ele fala assim: há quem ande pela floresta e só veja lenha para a fogueira. Quantas vezes a gente não sai na rua, não sai na vida, não sai à escola e só vê o negativo, né? Ai, tô tendo que ir para a escola de novo, ai, tô tendo que acordar cedo, ai, tô tendo que trabalhar, nossa, não aguento mais o meu trabalho. Nossa, vou ficar dentro de casa o tempo inteiro. Então, assim, o quanto que a gente, nas nossas relações ou no que a gente faz, a gente só vê lenha para fogueira.
E numa floresta tem muito mais do que lenha para fogueira. Numa floresta eu tenho frutos, eu tenho flores, eu tenho pássaros, e tudo isso eu não vou ver? Né? Então, esse é o ciclo da desconexão. E essa é uma citação que eu gosto muito, do criador da comunicação não violenta. Então, vou falar um pouquinho dele depois, mas ele coloca que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, eu mesma não compreendo a minha necessidade e expresso de uma forma trágica, de uma forma torta, que essa minha necessidade não está sendo atendida. Né? Porque eu não estou conseguindo compreender as minhas necessidades, eu não estou conseguindo compreender os meus sentimentos. E essa citação é do Marshall Rosenberg. Ele é psicólogo, já faleceu em 2015, com 80 anos. E na década de 1960, lá nos Estados Unidos, ele trabalhou como orientador educacional em escolas e universidades que abandonavam a segregação racial. Outro tema extremamente importante para a gente falar, né? Gente, 1960 é há 60 anos atrás. Não, calma. Gente, a pessoa não sabe fazer conta. Né? Então, estamos falando 40 até 2000, 60 anos, tá certo. Então, há 60 anos atrás, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, pessoas brancas e pessoas negras não compartilhavam o mesmo local. Dá para pensar? É a idade dos nossos avós, no meu caso, a idade dos meus pais, ou seja, uma geração atrás da nossa, isso era uma realidade aceita, normal, né? De que pessoas brancas e pessoas negras não poderiam compartilhar o mesmo ambiente nas escolas, né? Então, gente, tem muita coisa para curar quando a gente olha para a questão da violência, né? A forma como a gente está estruturado como sociedade, como economia, é uma forma violenta, né? A gente precisa compreender isso, olhar para isso, para que a gente possa fazer um movimento para sair dessa violência. E aqui também é uma situação do Marshall, ele coloca que se a única coisa que eu quero é ver a minha verdade sendo expressa no mundo, não existe diálogo, que é aquele ciclo da desconexão. Então, eu só estou na minha referência o tempo todo, e eu quero que o mundo inteiro confirme o que eu acredito. Não existe diálogo, e não existe relação saudável desse lugar. Então, vamos falar agora da comunicação não violenta, né? Agora que a gente entendeu um pouquinho o que é violência, então a gente pode falar da não violência. Empatia para início de conversa. Então, quando eu estou falando da não violência, eu preciso fazer um movimento de ir de encontro ao outro. Então, eu preciso sair do meu mundo, do meu mundinho fechado, no que eu acredito, no que eu sinto somente. Então, eu preciso ir de encontro para o outro. Eu gostei bastante dessa imagem, porque você vê que são figuras diferentes de um quebra-cabeça, peças diferentes de um quebra-cabeça, mas que podem se encaixar, né? Eu sempre vou ser diferente de uma outra pessoa, eu sou único. Mas a gente pode, através de um diálogo e através de um movimento de encontro um com o outro, se encaixar. A gente pode se compreender e ter uma relação saudável uns com os outros. Então, quais são os obstáculos hoje para a empatia, né? Que é o necessário para o início de uma conversa, né? Eu não falo de comunicação não violenta se eu não falar de empatia. E quais são os principais obstáculos hoje para a empatia? O primeiro é competir pelo sofrimento. Então, por exemplo, eu vou lá e vou falar assim, vamos supor, né?
Eu perdi minha cachorrinha, o que é verdade. Faz 3 anos que eu perdi a minha cachorra de 17 anos. E daí, eu tô contando isso para uma amiga ou para um amigo, e daí o meu amigo falou assim, não, você tá chorando por causa da sua cachorra? Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão. Não, você não tem que ficar triste, supera isso daí. É como se ela estivesse invalidando o meu sentimento. É como se eu não pudesse sofrer ou ficar triste com a perda da minha cachorra, porque não é um sentimento válido, né? Então, ela está invalidando completamente, né? Então, eu queria desabafar para até compreender o que eu estou sentindo, e a pessoa cortou na hora, falou, não, para, você não pode sentir tristeza. Não pode. Então, competir só pelo sofrimento é um bloqueio muito grande para a empatia. Esses outros dois, eles andam bem juntos, né? O educar o outro e o aconselhar. Então, geralmente eu vou lá e falo, eu tô com um problema hoje na minha relação com meu namorado, sei lá, a gente não tá conseguindo se conversar. Mas eu, se fosse você, eu entrava lá na internet, pegava as 10 dicas de como namorar. E eu seguia certinho tudo que tem que fazer. Aí você fala assim, mas eu queria contar a minha história, as minhas dificuldades com meu namorado. Aí você fala para eu entrar num site, ver as 10 dicas de como namorar. Também bloqueei, né? Tipo, a pessoa não quer ouvir a minha história e as minhas dificuldades, né? Então, já cortou a conversa. E o aconselhar é falar assim, olha, eu também já tive dificuldade com meu namorado, viu? Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Aí você fala assim, nossa, parece que ela conhece o meu namorado, né? A ponto de falar o que resolveu para ela na relação de namoro dela, não tem nada a ver com a minha relação de namoro. Então, ela nem conhece meu namorado para me falar como que eu tenho que me relacionar com meu namorado. É aquele famoso, se eu fosse você, eu faria isso, né? Então, se começa assim, se eu fosse você, já bloqueei. Eu já não estou ouvindo mais a pessoa, né? Outra questão é consolar, né? Então, quantas vezes a gente pega e fala assim, não chora, fica tudo bem. Ou se não pega e fala assim, o que você tá chorando? Nossa, não tem motivo para chorar. Né? Quem nunca ouviu isso, né? Não tem motivo para chorar, engole esse choro, né? Então, já cortou, da mesma forma, invalidação, eu não posso sentir, eu não posso chorar, eu não posso passar por aquele sentimento, compreender aquele sentimento, né? É o consolar, né? Então, também não está ouvindo. Contar a sua história, então a pessoa está vindo contar a sua história, ela encontra um elemento de identificação. Então, tô falando, eu fui viajar para Ubatuba, e a outra pessoa também já foi viajar para Ubatuba. Nossa, que legal, você foi viajar para Ubatuba? Nossa, que show. Menina, você não tem ideia. Há 5 anos atrás, eu também fui viajar para Ubatuba. Aí, sabe o que eu fiz? Eu fui na praia XYZ, e você estava ali, na loucura para contar a sua viagem para Ubatuba, e a outra pessoa começou a falar da viagem que ela fez há 5 anos atrás. Aí você falou, mas eu estava querendo falar da minha história, da minha viagem, e você começou a contar da sua, né? É aquela pessoa que parece que sempre quer falar na conversa, né? Ela encontra o primeiro elemento que ela encontra comum, aí ela já começa a contar a história dela. Aí ela não te ouve mais. E encerrar o assunto. Né? E isso já aconteceu várias vezes comigo, principalmente em situações de conflito, né? Onde a gente está tendo uma conversa para resolver um conflito. E daí você tá falando, olha, então, eu queria conversar com você, porque isso daqui que tá acontecendo não tá legal, tal. Mas você tá com fome? Vamos fazer uma comida? Aí você fala, mas não tô entendendo. Tô aqui para conversar desse conflito para resolver, e você coloca comida no meio, você coloca fome, você coloca outra coisa. Então, assim, encerrei o assunto. Eu comecei um novo assunto, porque eu não quero falar disso. Então, de novo, obstáculo para empatia, eu não tô ouvindo. Tô falando, mas eu não tô ouvindo. Né? E por isso a gente fala da escuta. Gente, na comunicação não violenta, a escuta, ela é muito importante. Muito importante mesmo, tá? Não se preocupem em entender completamente esse diagrama. Eu vi esse diagrama pela primeira vez em 2015.
E eu só fui compreender ele um pouco melhor esse ano, então 5 anos depois, né? Mas busquem ter atenção no que eu vou colocar para vocês e deixa guardadinho aqui no coração. E com o tempo, com as vivências com a vida, vocês vão retomar esse diagrama na vida de vocês e vão começar a compreender o que é isso, né? Assim como eu também fui compreendendo conforme eu fui vivendo, né? A escutativa, ela é vivida, ela não é compreendida com a mente. Ela é compreendida no coração e na ação. Então, uma escuta que a gente usa muito, sim, demais, é a escuta pelo hábito, que é o que a gente chama de download, né? Para as pessoas aí que gostam de game, que gostam de computador, é uma palavra bem conhecida, né? O que é o download do computador? Eu pego algo pronto e recebo, né? E é algo que eu estou buscando, né? Eu estou buscando aquele algo. Então, é algo que eu conheço, ou que eu domino, que eu sei que funciona. Então, é algo que é conhecido, né? Então, é um hábito de julgamento. Então, eu só estou escutando aquilo que me confirma. Aquilo que confirma o que eu acredito, aquilo que confirma as minhas opiniões, né? Então, vocês até falaram na palestra de fake news, né? Por que as fake news são tão disseminadas? Porque eu já tinha uma crença interna de que aquela pessoa era ruim, vamos supor. E daí vem uma fake news de que aquela pessoa é ruim. Eu falei, tá vendo? Falei que aquela pessoa era ruim. Aí eu começo a disseminar aquelas fake news, né? E é esse downloading. Então, eu só estou buscando ouvir e escutar aquilo que confirma a minha crença, aquilo que confirma os meus valores. A gente tá muito aqui. Por isso que a gente está tanto no julgamento, por isso que a gente está tanto num ciclo de desconexão, num ciclo de cancelamento, de bloqueio, né? Um ciclo de ódio mesmo. A escuta 2 é uma escuta factual, né? Então, eu começo a perceber as diferenças. Então, eu ouço o que a pessoa está me falando. E, às vezes, ela traz um elemento novo. E eu consigo reconhecer e ver aquele elemento novo, né? Então, eu tenho a mente aberta. Então, fazendo um paralelo só para a gente entender a diferença aqui. Quando eu vejo, quando eu vou numa floresta e só vejo lenha para fogueira, eu estou no download. Quando eu vou na floresta e vejo as árvores, os pássaros, as folhas, as flores, os animais que estão naquela floresta, eu estou aqui. Eu estou conseguindo ver tudo que existe materialmente naquela floresta. Então, eu estou com a mente aberta. Então, eu me permito, por mais que eu acredito que madeira é só lenha para fogueira, eu sou capaz de perceber os pássaros, as folhas, os animais, as flores, os frutos e tudo mais. Então, eu estou aqui no factual. E a escuta 3, que é um caminho que a gente já está fazendo, é uma escuta empática. Então, eu realmente tenho uma conexão emocional com a pessoa. Então, aqui eu estou com o coração aberto, né? Então, antes estava tudo fechado, eu no meu mundo, fechado em mim. De repente, a minha mente fica aberta, então eu começo a ver que há diferenças no mundo que eu habito, nas pessoas com as quais eu me relaciono. E na empática, eu realmente começo a fazer o movimento de encontro. Então, eu começo a ouvir o que o outro fala pela história dele. Então, eu começo a compreender por que ele acredita no que ele acredita, por que ele se comporta da forma como ele se comporta. E aqui eu começo a entender e aceitar o outro como ele é, com aquilo que ele pode me trazer, né? Às vezes a gente espera tanto das outras pessoas, mas às vezes elas estão dando o máximo delas. Elas estão nos dando elas inteiras. E aqui eu faço paralelo de novo com a minha mãe. Por estar muito no julgamento, eu não fui capaz de perceber também o quanto ela estava se dando inteira
para mim. Então, ao invés de eu ficar olhando o que eu gostaria de receber, que é o julgamento, eu estou na minha referência, fechada no meu mundo, eu começo a perceber tudo que ela me dá, que é ela inteira, né? Todos os seus comportamentos, todos os seus sentimentos, toda a sua história. Aqui eu tô com o coração aberto. E a escuta 4, ela chama generativa, porque aqui eu tenho a vontade aberta. Então, é basicamente aquela conversa que a gente tem com um amigo muito legal, às vezes com os nossos pais também, que eu saio da conversa diferente de como eu cheguei. Sabe quando dá aquele insight, né? Quando realmente aquele pá, dá aquela explosão assim na mente, você aprende algo completamente novo, que faz total sentido, porque veio da conversa que você teve com uma outra pessoa. Quando você começa a se compreender mais depois daquela conversa, aí eu tô numa escuta generativa, porque eu saio diferente de como eu entrei. Geralmente, quando a gente faz terapia, a nossa escuta e a nossa conversa tá bem nesse lugar. Às vezes, só da gente falar, né? Então, a minha terapeuta tem terapia que só eu falo. E quando eu começo a me ouvir falando, contando a minha história para ela, eu mesma já sou capaz de perceber os meus sentimentos, as minhas necessidades, e às vezes eu até proponho uma solução para ela. E ela ficou muda. Por quê? Porque ela estava me escutando de forma generativa, né? Então, eu saí da sessão de terapia diferente de como eu entrei. E agora a gente vai falar da comunicação não violenta em si. Ela é uma metodologia, então é possível praticar. A gente pode, sim, se comunicar de uma forma não violenta. Aí eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção aqui, porque a gente vai usar essa metodologia e esses 4 passos para conversar no nosso estudo de caso, que vocês vão participar, que eu estou contando com vocês ainda. Então, o primeiro passo é observar. Então, é ficar nos fatos, né? Observar o que realmente está acontecendo, de fato. Sem julgar, sem um juízo de valor, né? Isso não vale, isso não tem validade, isso tem validade, né? Então, eu estou só observando o que está acontecendo naquela relação, ou naquele momento. Quais são os meus sentimentos, né? Aí eu começo a perceber o que eu estou sentindo. Estou me sentindo frustrado, estou me sentindo alegre, estou me sentindo triste, estou me sentindo surpreso, espantado, com medo. Como que eu estou me sentindo depois daquela relação, depois daquela conversa, ou da forma como as coisas estão acontecendo? E todo sentimento, ele entrega uma necessidade pra gente. Ela pode estar sendo atendida. Então, geralmente, os nossos sentimentos positivos nos confirmam ou nos dão a mensagem de que uma necessidade está sendo atendida. Então, quando eu sinto paz, quando eu sinto alegria, quando eu sinto felicidade, significa que uma necessidade minha está sendo atendida. Então, o que eu estiver fazendo naquele momento, ou a conversa que eu estiver tendo, ou o momento que eu estou mesmo, ele está atendendo as minhas necessidades. E quando eu tenho sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, de medo, de frustração, é porque uma necessidade minha não está sendo atendida. Seja através daquela relação, seja através da conversa. E daí eu começo a reconhecer qual necessidade que está sendo atendida ou qual necessidade que não está sendo atendida, né? E daí eu começo a observar. Então, às vezes, eu preciso de uma necessidade, eu tenho a minha necessidade de apoio. Então, às vezes, quando uma pessoa é muito direta, por exemplo, comigo, só fica me falando tudo que eu tenho que fazer, ao invés de perguntar como eu tô. Bruna, você tá bem? Como que você tá se sentindo? Como que foi o seu dia? Às vezes eu quero um apoio, eu quero que a pessoa se importe comigo. Essa é uma necessidade minha. Então, quando a pessoa só fica falando o que eu tenho que fazer, eu me sinto frustrada, porque eu gostaria que ela se importasse. E eu tenho a necessidade de pertencer, eu tenho a necessidade de ser reconhecida, valorizada. Então, essa é a necessidade, né? De alimentação,
de paz. Às vezes eu tô tão na correria que eu só queria ter um momento de não fazer nada. Então, essa é uma necessidade. E daí eu venho para o pedido. Então, depois que eu observei tudo o que estava acontecendo sem julgamento, percebi como eu estava me sentindo, o que esse sentimento me entrega de necessidade, eu consigo fazer o pedido para a pessoa. E daí aqui tá bem legal, bem resumidinho como que ele fala, né? Então, o pedido dele pro companheiro é: observo que não nos comunicamos há alguns dias. Eu fico frustrado. Então, assim, observo que não nos comunicamos há alguns dias. É uma observação e é um fato. Né? Se eu não falo com a pessoa há 5 dias, isso é um fato. E eu fico frustrado. Então, meu sentimento é de frustração. Pois eu tenho a necessidade de apoio. Eu gostaria que você me apoiasse, que você se importasse. Você aceitaria conversar comigo agora? Ou você aceitaria conversar comigo a cada 2 dias, a cada 3 dias? Né? Eu posso colocar esse pedido. E isso é todo. Como que eu colocaria isso de uma forma não violenta? Você não gosta de mim. Você nunca conversa comigo, você nunca pergunta como eu tô. E de que lugar que eu tô comunicando? No lugar da cobrança. Eu tô falando que a pessoa não tá fazendo. Então, qual que é a possibilidade dela me ajudar? Né? Então, aqui, quando eu pego e falo assim, olha, eu observo que a gente não se comunica há um tempo, eu tô frustrada, pois sinto a necessidade de apoio. Você aceitaria conversar comigo? Nossa, eu vou me mobilizar para ajudar a pessoa, porque eu compreendi que não conversar com ela causa um sentimento de frustração. E eu posso fazer esse movimento de conversar com ela, tá ok. Agora, se ela pegar e começar a falar para mim, ai, Bruna, você nunca fala comigo, você nunca está disponível, eu não gosto de você. Eu falo assim, o problema é teu. Então, assim, eu não consegui, eu comuniquei de forma trágica e eu não consegui o que eu queria, porque o que eu queria? Que ela conversasse comigo. Mas a forma como eu falei fez ela fazer exatamente o contrário. Não conversar comigo ou deixar de falar comigo. Né? Então, às vezes, por isso que é uma comunicação de forma trágica, porque eu acabo gerando algo que eu não quero. Porque quando eu estou comunicando, eu estou falando que eu quero conversar. Mas a forma como eu comunico gera um resultado completamente contrário, que é, não, eu não vou conversar com você. Se você não gosta de mim, então também, por que eu vou investir tempo com você? Entende? Então, é essa a diferença da violência para a não violência. E quando eu comunico dessa forma, eu estou abrindo um caminho para uma conversa, eu estou abrindo um diálogo, porque eu estou falando de mim. Eu sinto isso, eu tenho a necessidade. Então, com base nisso, você poderia se relacionar comigo dessa forma? Então, eu não estou te culpando pelos meus sentimentos, eu não estou te culpando pelas minhas necessidades. Eu sei que elas são minhas, então eu te faço um pedido, porque é essa forma que eu gosto de me relacionar. Essa é a principal diferença. E aqui eu coloquei um outro esqueminha falando da mesma coisa, mas eu acho que a gente pode pular e já ir para o nosso estudo de caso, e se a gente precisar, a gente retoma esse conteúdo, tá bom? Vamos para o nosso caso, gente. Eu me inspirei em Legião Urbana, não sei, não é da nossa época, né, nem da minha época, Legião Urbana, mas tem uma música de Legião, não sei se vocês conhecem, que chama Eduardo e Mônica. Então, o nome dos nossos personagens são Eduardo e Mônica, adoro essa música, adoro Legião. E nosso estudo de caso vai ser a louça na pia, o banheiro molhado e a cama desarrumada. Eu acho que as relações onde a gente tem mais problemas são relações amorosas aí entre casais, né, entre 2 pessoas. Então, esse é o nosso estudo de caso. Então, como que vai funcionar, tá? A gente vai ter mais uma reunião,
né? Então, algumas pessoas vão ficar com o Jean e vão pensar como o Eduardo. E algumas pessoas vão ficar comigo e com a Tereza nesse convite mesmo, e a gente vai pensar como a Mônica. E a gente vai propor uma solução para tudo isso, né? E, então, a gente vai ter 10 minutos para pensar como o Eduardo, pensar como a Mônica, e depois a gente vai ter 10 minutos para conversar. Então, a gente não sabe, né? Então, nós que vamos ficar como a Mônica, a gente não sabe o que o Eduardo vai nos trazer, e o Eduardo também não sabe o que a gente, como Mônica, vai trazer. Então, a gente vai começar a dialogar. E a gente vai ver o que vai dar nisso. Por isso que eu conto com vocês. Então, qual que é o nosso caso? Eduardo e Mônica moram juntos. O Eduardo, ele gosta de conformidade, de tudo limpo, organizado e arrumado em sua casa. Sempre. Mônica gosta de praticidade, de fazer as coisas rapidamente e descansar. Ela não se importa de deixar as coisas para fazer depois. O Eduardo, ele tem um ritual após chegar em casa, depois de um dia de trabalho. Com tudo em seu devido lugar, ele quer preparar o seu jantar, tomar banho e deitar em sua cama arrumada. A Mônica, ela chega em casa do trabalho antes do Eduardo. Ela toma banho, faz a sua saladinha rápida e se espalha na cama para descansar. Quando o Eduardo chega, tem louça na pia, o banheiro está molhado e a cama está desarrumada. Todo dia é sempre igual. Ai, que raiva! Então, isso daqui são os fatos da nossa história. O resto, a gente que vai construir juntos. Então, o convite aqui é que a gente pense, né? O grupo que vai ficar com o Jean, pense como o Eduardo. Quais são os sentimentos do Eduardo em relação a essa situação? Quais são as necessidades do Eduardo que não estão sendo atendidas? Porque a raiva, ela é um sentimento que mostra que uma necessidade nossa não está sendo atendida. E quais são os pedidos do Eduardo para a Mônica? E a Mônica vai pensar por aqui também, né? Quais são os sentimentos da Mônica em relação ao Eduardo? Quais as necessidades da Mônica e quais os pedidos também dela para o Eduardo? Será que a gente vai conseguir chegar num acordo? E aqui, uma última reflexão de empatia, né? É da Djamila Ribeiro. Eu acho que, em poucas palavras, a Djamila, ela descreveu empatia de forma perfeita. Então, empatia é saber como o meu lugar, os meus sentimentos, as minhas necessidades impactam o lugar do outro. Isso é empatia. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Vocês passaram a lista de presença. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Beleza. O Gê já mandou aqui o link da sala de reunião. Então, acho que a gente pode se dividir, então. Então, o Jean colocou que precisa de mais 4 voluntários, né, para entrar no link, e ele e o Alexander já vai estar nesse link. Quem vai, gente? Podemos convidar? Tem alguém? Gente, um de cada vez, senão a gente vai escolher, hein? Ô, Gabi, tenta conectar no carregador. Você tem pertinho aí de você? Então, se eu tento conectar, aparece que eu já estou em uma chamada e não consigo entrar. Ah, você tem que sair dessa, tá? Isso. Eu vou esperar vocês lá na outra, então, com o Alexander, tá bom? E a gente discute lá. Isso. E depois a gente volta para cá. Pede para o professor falar nos grupos e o link da segunda, fazendo favor. Desculpa, Alisson, não te ouvi. Não entendi. Pede para os professores passarem o link
chamada nos grupos, porque, tipo, porque sai daqui, Ah, tá. É verdade, porque quando você sair daqui, você não vai ter acesso ao chat mais. Ô, Tereza, você pode mandar no grupo com eles? Ah, Cassiana, é isso mesmo, os alunos que vão entrar. A lista já está no grupo, né? A lista de presença. Dá uma olhada no chat. A lista está lá. Então, acho que é o link da reunião que o Jean gerou, outra reunião do Google Meet para os alunos terem acesso a outra sala que vai falar do Eduardo. Isso, eu mandei o link aqui no chat para vocês entrarem. Então, eu e o Alexander, né, pelo número de pessoas aqui, a gente precisa. Acho que o pessoal está entrando. Eu vou entrar lá, tá bom, Bruna? Qualquer coisa, eu e a Bruna, a gente se fala pelo WhatsApp. A gente escreve. Beleza. Eu acho que os alunos, Bruna, não se preocupe com a chamada, porque olha, eu já peguei nome de todos, a Tereza deve também já ter pego o nome, né? Então a gente depois marca. Eu olhei no chat, realmente não tem. Eu acho que já passou e tirou, não sei como que ficou. Uhum. Mas a Alisson pode. O Alisson já foi, tá. Sim, eu acho que é acesso ao link do chat da reunião do Jean. Do Meet. A da lista de chamada não está. Mas não tem problema, tá? A gente conhece, Helenísia também anotou nome, né, Helenísia? Já foi passado. A Mari passou a lista de chamada. É esse aí? Já passou? Já tá. passou. Eu vi também aqui em cima. Tá, Beleza. então vocês já assinaram, já estão todos com presença. Isso. Beleza. Então, gente, vamos, para quem ficou aqui, né? Vamos falar, então, da Mônica. Então, vou voltar aqui a apresentar. Nós somos a Mônica. Isso, nós somos a Mônica. Tá bom. Então, nós somos a Mônica, a gente tem 10 minutinhos para a gente não passar tanto o nosso tempo, para falar um pouquinho da Mônica. Então, quais seriam os nossos sentimentos, né? Então, vamos imaginar que o Eduardo ficou com raiva e veio falar com a gente, veio falar com a Mônica. Mônica, quero falar com você agora. Qual que é o nosso sentimento em relação a essa situação? Então, a Mônica, ela gosta de praticidade, de fazer as coisas rapidamente, descansar. Ela não se importa de deixar as coisas para fazer depois ou algumas coisas por fazer. Acho que ela fica surpresa, né? Porque ela não espera essa reação dele. Uhum. O que vocês acham? O que você acha, Helenísia? Eu não sei, a Roselis colocou cobrança. Ela pôs no chat, cobrança. Cobrança. A Mônica se sente cobrada, né? Ela tá lá, tranquila, aí chega o Eduardo, preciso falar já com você, tem, né? Já tem um BO aí. Exato. Susto. Surpresa, cobrança, susto. Gabriela não entendeu a pergunta, não é isso? O que ela tá sentindo, Gabi? Por exemplo, você tá... Vamos pensar a gente como a Mônica. Então, tô lá deitada, assistindo televisão na cama, aí, de repente, o Eduardo chega do trabalho, e daí ele pega meio que grita da cozinha. Mônica, preciso falar com você agora. Quando a gente ouve isso, o que a gente sente? É isso que a gente tá falando. Surpresa, falando, meu Deus, o que aconteceu? A casa caiu, né? Ou cobrança, falando, ai, meu Deus, lá vem ele falar da louça de novo. Ou susto. Gabriela escreveu no chat cobrança. Cobrança, né? Sim. Medo.
Medo também. Às vezes é a primeira vez que ele tá falando assim, né? Eu acho que ela não vai se contar muito não, que ela tá cansada, deitada na cama. Um sentimento de cansaço. Cansaço. E É uma cansaço. Também é um sentimento. Sentimento de quais surpresa, né? Também. Oi? Sentimento de surpresa, né? Falar, nossa, o que deu nesse homem? Exato, né? O que tá acontecendo? Às vezes ela simplesmente pode achar que ele vai falar outra coisa para ela, que não tem nada a ver com aquilo também, que não tem nada a ver com medo, cobrança. Às vezes ela tá tão na dela que ela acha que ele vai falar outra coisa nada diferente de tudo isso. Não sei. Sim, porque aqui isso foi uma questão que a gente pensou mesmo, né? Para Mônica, tá tudo arrumadinho, organizadinho, não é um valor. Uhum. Né? Então, às vezes, com ele falando, eu preciso falar com você agora. Aí, às vezes, ela fica surpresa, nossa, o que aconteceu no trabalho dele? O que aconteceu em outras coisas, né? Para ela, louça na pia não é um problema. Então, ela não sabe, muitas vezes, que para o Eduardo é. Será que ele já falou para ela que ele não gosta de louça na pia? Né? Às vezes, ele nunca falou. E quais que seriam as necessidades da Mônica, gente? O que vocês acham, né? Pelos fatos que a gente leu aqui, que ela gosta de praticidade, de fazer as coisas rapidamente, descansar. De alguém que ajude ela, que compartilhe com ela. Uhum. Ajuda e compartilhamento. Que curta com ela, né, no momento assim do descanso, do ócio, né, aquele ócio criativo. Que descanse com ela, né? Gostei. Que ajude, então. Já que pode pia cheia, ajude a lavar. Ele não vai querer, não, Tereza. Ah, mas está mandando, se os dois trabalham tão cansados, que... Aí já vai sair um quebra-pau, faz você, não. Na verdade, se ela não se preocupa, ela não está nem aí. Ela acha que depois ela faz, fica tudo depois, tudo uma boa. Por que ele está cobrando? Então. Sei lá, não Não estou entendendo. Talvez compreensão também seja uma necessidade, né? compreensão, né? Compreensão do lado dele, né? Que ela também fica cansada. Exatamente. Tem que ser ela. O que tem? Deixa a louça na pia mais um pouco. Né? Qualquer coisa a gente lava às 10 horas da noite, louça, né? Qualquer coisa. Então. Gente, eu sou mais do Eduardo, tá? Tô falando isso, mas eu sou mais do lado do Eduardo. A gente gosta de tudo arrumadinho, organizadinho. Tem que ser a Mônica. Que negócio é esse? O Cassiano pode ser Eduardo agora, né, Cassiano? Hã? Só o Cassiano pode ser o Eduardo agora. Não, tô falando que sou mais do lado do Eduardo no sentido de gostar das coisas arrumadinhas. Não, eu sou Mônica, mas gosto do lado arrumadinho. eu gosto do arrumadinho também, mas todo dia quando eu chego em casa é um puxão de orelha que eu levo quase, porque eu não sei o que acontece comigo. Eu não me importo assim muito com... eu gosto dessas coisas arrumadas, tudo organizada, bonitinha. Mas não sei o que acontece comigo, que eu não consigo arrumar tudo como a minha esposa arruma. Uhum. Daí você pega e acaba ouvindo, você não tá nem entendendo por quê, né? Você fala assim, mas peraí, não tô entendendo. Aí o puxão de orelha come. Beleza. E quais que seriam os nossos pedidos para o Eduardo? O que a gente pediria? Compreensão.
Uhum. Compreensão da forma como ela vive, né? Do que é valor para ela, né? Os valores. Sim. O que mais que a gente pediria para o Eduardo? Divisão de tarefas. Boa ideia. Divisão de tarefas. Mais compreensão. Uhum. Divisão de tarefas, por exemplo, o que a gente poderia propor? O que o Eduardo, dessas 3 coisas, poderia fazer? Lavar a louça, secar o banheiro, arrumar a cama. Lava a louça enquanto eu faço o resto. Então vamos pedir para ele lavar a louça só. Isso, só a louça. Ou na hora que cada um usasse o banheiro, pudesse arrumar, deixar arrumado, né? Do jeito que consegue. Boa ideia, também pode ser. Então ela também secaria o banheiro, depois de tomar banho. Tô concordando com isso mesmo. Lavar a louça, arrumar o banheiro. Então, Ele vai falar que é uma vez por mês só. Cassiano, coitado de você tá sozinho aí. Então, ela já tá pedindo para ele, porque eu acho que pro Eduardo, gente, como ele gosta muito da conformidade, aqui tudo limpinho, organizado, eu acho que ele com certeza deve secar o banheiro. Depois. Porque ele quer ver o banheiro em ordem. Tem isso também. Sim. A Mônica não, ela não tá nem aí de largar ele. Ela que é bagunceira na casa, não é ele? Ela que é bagunceira, então é ela que vai largar o banheiro molhado. Nossa, tem que levar um puxão de orelha mesmo. Então vamos pedir para ele lavar a louça, né? Porque provavelmente ele já seca o banheiro, né? Uhum. Vai ter que pedir com jeitinho, né? Amorzinho, você pode, por favor, colaborar hoje? Eduardo, Na questão do banheiro, é bom também quando tá verão, assim, muito calor, que a gente acaba deixando ele secar naturalmente, né? Eu acho ótimo também. Uhum. Ou fazer esse pedido, por que você não pode tomar banho depois para dar tempo do banheiro secar, né? Não vai ter boa resposta, não. Eu quero tomar banho agora, e aí? Aí você seca. E aí começa, aí o pau tora. Aí o pau come, porque daí eu começo na violência, né? Isso é violência, mas tá meio difícil escapar da violência, hein? Tá difícil, né? A gente percebe, né, que não é tão simples o caminho da não violência, dá trabalho. Principalmente para nós mulheres, eu acho que já rola um pouco de ironia também no tom de voz. Aí já gera uma violência. Depende do tom de voz. Mas aí você sugere depois fazer aquela comidinha gostosa, né? Ou um peixe, ou uma feijoadinha, né? Uma coisa que... Né? Então, depois eu vou fazer a comidinha gostosa. Vamos lá. Sim, e talvez isso também seja um pedido, né, gente? Porque o Eduardo, ele não quer ter a louça na pia para que ele cozinhe com a louça na pia. Mas se ela falar que ela pode fazer a comida e daí que tá tudo bem a louça ficar na pia porque ela vai fazer a comida, pode ser um pedido para ele, né? Olha, deixa a louça na pia que eu faço a comida. Isso. Né? E faço a comida que ele gosta, lógico. Ah, o Jean já voltou. Sim, porque eu acho que já deu o horário. Então vamos lá. Conseguimos fechar lá. Conseguiu? E vocês? A gente também. Também conseguimos. Ah, legal. Então, damos primeiro? A Mônica primeiro? Não, o Eduardo que tá com raiva.
Então tá bom. O Alexander vai apresentar, então. Tá. O Eduardo vem dizer que ele está sentindo muito incômodo, insatisfação e frustração com tudo que está acontecendo. Um pouco de raiva e desapontamento, né? As necessidades do Eduardo são simples, são pouca coisa que ele está exigindo. Ele queria viver num ambiente organizado, né? Assim, não é tão simples porque tem que ser do modo dele, né? Pelo jeito. Porque também do jeito da... Esqueci o nome da moça. Mônica. Do jeito da Mônica poderia estar organizado do modo dela, né? Mas Eduardo tem a necessidade que seja do modo dele. Ele também tem a necessidade de fazer as coisas em conjunto com a Mônica, né? Assim, que ela não faça as coisas tão sozinha, né? Faça mais com ele em alguns momentos, assim. Não seja tão singular, né? Trabalha mais em conjunto com o Eduardo. A necessidade dele é essa também. Tá, então ele queria que a Mônica fizesse as coisas junto com ele. Sim. E ele acha que fazendo isso resolveria, né, muita coisa das duas partes. Aqui, ó. O pedido, né? Os pedidos dele. Que a Mônica tenha um compromisso com a casa, né? Assim, em parte da higiene, as necessidades básicas da casa. Ele queria que a Mônica tivesse compromisso, assim como ele, né? Ele também acha que seria um bom pedido, algumas vezes na semana, ela aguardar, né, ele, para eles fazerem as coisas juntos, né? O jantar e a louça, né, pelo menos, ela esperar ele, né, para que ela não faça primeiro. É isso, e assim, ela esperando ele para fazer as coisas juntos, ela herdar alguns bons hábitos, né, dele. Assim, a convivência vai sendo bom para os dois, né? É isso. E vocês acham que esses pedidos estão muito dentro daquilo que ele quer, do que ele espera, ou vocês acham que tá razoável? É uma necessidade dele, ele precisa atender, então ele vai pedir para a Mônica para seguir esse caminho. Como que vocês acham? Pelo meu ver, o que ele pede não é muito, né? O que ele pede, assim, são coisas simples mesmo, né? Uma casa arrumada não é uma coisa tão difícil assim. Então, acho que o pedido dele não tem tanta complexidade, né? Por exemplo, pelo menos para ele e para mim também, que não vejo tanta complexidade. Pode ser para a Mônica, né? Talvez ela não esteja acostumada com isso. Mas, assim, do meu ver, é pedido simples, né? São coisas, assim, básicas da convivência, né? Sim. E claro que o Eduardo precisaria escutar um pouquinho da Mônica, né, para eles chegarem no acordo, né, porque esse é o lado do Eduardo, né, são os pedidos que ele traz. Mas com certeza a Mônica vai ter certos pedidos, né, talvez para ele parar um pouco de ser metódico com as coisas, né, talvez, né, quebrar um pouquinho as regras e tudo mais, mas a gente está ansioso para ouvir. Quem quer falar da Mônica, gente? Eu não escutei o que você perguntou. Quem que quer falar da Mônica? Helenice, você quer falar, Helenice? Você quer falar? Eu achei que você deu, assim, umas opiniões boas. Que apresenta a nossa equipe aí, por favor.
espontânea vontade. Então, eu acho que essa questão dele, eu concordo com o Jean sobre ele parar um pouco de ser metódico, que eu acho que nós, mulheres, a gente não segue tanto à risca, assim, as regras no dia a dia, a gente tenta se programar, mas tem horas que a gente quer ficar meio à vontade também, e eu acho que quanto a esperar para fazer juntos, tô achando um pouco meio romântico e também perfeitinho demais, isso pode dar a impressão de que ele seja um pouco perfeccionista, e a gente não esteja assim tão acostumada a esperar por alguém para fazer juntos, né? Acho que a gente já é mais de pôr a mão na massa e resolver de uma vez. Mas eu acho fofo que seja também assim, todo cuidadoso. É isso. E a gente pensou também, assim como o Eduardo trouxe a questão do compartilhar, né, algumas atividades, a gente também trouxe o nosso pedido aqui de compartilhar os momentos de descanso, né? Então, talvez seja uma troca que a gente possa fazer, né? Alguns dias na semana compartilhar esse jantar, né? E alguns dias na semana compartilhar o descanso, né? Que a gente deixa tudo ali meio que para fazer e compartilha uma série, compartilha um livro, compartilha algo assim, né? Então, talvez seja uma troca legal, uma forma de resolver esse conflito também, né? Que mais que a gente colocou? Compartilhar o serviço também, né, Bruna? O trabalho. Sim, compartilhar o serviço. Então, a gente também colocou que ele pode também lavar a louça no dia que a gente não for compartilhar o jantar, já que ele precisa que tudo esteja ok, né? Ou esperar um pouquinho para tomar banho até que o banheiro seque. Então, ele pode, enquanto isso, fazendo jantar ou fazendo outra coisa. Esses seriam os nossos pedidos, porque a Mônica tem muito como necessidade o descanso, o ócio, mesmo que precise deixar para fazer um pouco depois. Não que não vai ser feito, mas vai ser feito depois. Então, essa necessidade é muito grande para a Mônica, por isso que ela pede esse compartilhar o descanso, né? O descanso é muito valor para a Mônica, então que ele também possa usufruir dessa leveza do descanso, né? Seria o nosso pedido. Então, temos um acordo, Eduardo? A gente compartilhar a janta alguns dias e de você também compartilhar comigo o descanso, com a Mônica? Praticamente foi um Tetrix, né? Um Tetrix, se encaixou, foi um quebra-cabeça. Cada pedido completou o outro. Não é legal? Pessoas completamente diferentes, uma extremamente metódica, que é tudo perfeitinho, na hora certinha, e a outra pessoa desencanada, que só quer descansar, faz depois, estão com a mesma necessidade. A necessidade de compartilhar a companhia um do outro. Né? Olha que interessante. No fundo era o mesmo, né? Era o mesmo pedido dos dois. Sim, era o mesmo pedido. Exatamente. E olha que interessante, a gente só conseguiu compreender que a necessidade era a mesma e o pedido também, porque a gente fez esse movimento de reconhecer as necessidades, os sentimentos e as necessidades uns dos outros. Porque imagina se o Eduardo estivesse na raiva. Mônica, vem aqui agora. Você deixa tudo desorganizado. Olha, eu cheguei em casa para fazer a minha janta, olha tanto de louça na pia. Tenho certeza, se eu for no banheiro agora, o banheiro vai estar molhado. Aí a Mônica vai falar, eu também estou cansada. Se você quiser não ter louça na pia, se você que lave. Se você quiser tomar banho no banheiro seco, você que seque. Se vira, eu estou cansada, vou dormir, tchau. E aí, teria resolvido alguma coisa? A gente não conseguiria, né? Fazer esse movimento de identificar que as necessidades e os pedidos são os mesmos.
Importantíssimo, né? O relacionamento vai sendo reconstruído, né? Construído, senão já começa aquele atrito, né? Exatamente. A comunicação é fundamental, né? Quer dizer, saber se comunicar, né? Que nem você falou, né? Uhum. Percebendo, né, a necessidade do outro. Importantíssimo. Gostei bastante da sua apresentação, Bruna. Ah, que legal, fico muito feliz. E, gente, vou ser breve, tá acabando, tá? Então, acho que até 9h30 a gente encerra, para não ficar muito tarde, embora que eu sei que vocês, adolescentes, vão dormir tarde hoje. Então, aqui queria trazer bem rapidinho o ciclo da conexão, né, que é diferente do ciclo da desconexão, que a gente pode vivenciar nesse exercício simples, né? Então, existe um eu e existe um você, e eu vejo um o outro, eu reconheço as necessidades e os sentimentos uns do outro, então eu consigo não me projetar no outro, eu começo a ver o outro na diferença que habita o outro. Então, existe um nós, porque a gente se sente, a gente se compreende, a gente sabe se colocar e pedir. Esse movimento trouxe uma presença, a gente teve que pensar nas necessidades tanto do Eduardo quanto da Mônica, a gente teve que pensar nos sentimentos que tanto o Eduardo quanto a Mônica poderiam ter, e com isso eu ajo não de forma desconecta, e sim de uma forma de presença, do lugar de presença. Daí a gente tem pedidos e acordos. Então, tanto o Eduardo e a Mônica fizeram os pedidos e entraram num acordo de cada um compartilhar o seu momento, né? Compartilhar o jantar, compartilhar o descanso. Então, eu tenho uma abertura, eu não necessariamente quero que o outro faça o que eu quero, e sim que a gente faça aquilo que é melhor para a relação. Então, as duas pessoas se acolhem, porque elas se aceitam, apesar das diferenças. Então, aqui eu tenho uma curiosidade, que é a mente aberta. Quando a mente está aberta, a gente é curioso, a gente quer aprender. Então, é muito o que a criança faz, né? Eu tenho um sobrinho que tem 10 meses de idade, e todo movimento novo que a gente faz, barulho com a boca, barulho, um olhar diferente, um jeito de segurar a mão diferente, ele fica ali olhando, porque ele quer copiar e fazer igual. Então, é a curiosidade da criança, de querer ver o novo, de querer buscar o novo. A compaixão, aonde um sente a outra pessoa, e a coragem, porque demanda coragem de agir pela presença, né? Não é um caminho fácil de se fazer. A violência, ela está muito mais habitual para a gente. Então, estamos chegando no final. Eu espero que vocês tenham gostado de coração do nosso encontro, do conteúdo, do nosso exercício. Então, eu queria que vocês resumissem em um sentimento, em uma palavra, o que foi essa 1h30 que a gente ficou juntos aqui. Então, posso começar. O meu sentimento é de alegria. Então, estou muito alegre, muito energizada de ter passado essa 1h30 com vocês. Acho que o meu sentimento é de clareza, né? Acho que é isso. Eu coloquei como gratidão pelo seu tempo e esclarecer certas coisas que a gente leva sempre muito a ferro e fogo, né? Que não é assim que a gente consegue resolver. Então, meu sentimento é de gratidão. Eu tenho um sentimento de agilidade em lidar com pessoas. Gabriela também falou, né? Tá no chat, gratidão, se não me engano, né? Isso. Ela escreveu alegria e gratidão. O meu sentimento é de alegria, né?
todos participaram, é gostoso, é uma coisa onde dá oportunidade tanto de ouvir como você falar, então fica uma coisa alegre, né? Uma coisa mais solta. É isso aí. Para mim O também. meu sentimento é de satisfação, porque eu acho que sempre vale muito a pena a gente comentar e relatar sobre coisas cotidianas do dia a dia mesmo, e que às vezes a gente tem dificuldade de interpretar com nossos próprios sentimentos. Então é a satisfação do esclarecimento. Para mim fica a reflexão, né? É muita alegria e reflexão também. Uhum. O Cassiano colocou aqui que é de aprendizagem do que foi falado. Que bom que você gostou, Cassiano. Feliz. Quem mais que falta? Acho que foi todo mundo, né? Eu vou dar uma olhada, peraí. Tem uns tímidos que não falaram. Todos falaram já, Tereza. A Gabriela e o Cassiano escreveram no chat. Sim. Tem gente que já saiu também, né? Não, eles escreveram no chat. Tá. Então, beleza, gente. Então, obrigada, gratidão de coração por esse momento que a gente esteve juntos. Se vocês quiserem esse material, eu já enviei para o Jean em PDF, então pode ser um material para consulta, porque a comunicação não violenta ela é vivida, né? Então é algo para a gente praticar todos os dias, e eu fiz esse material com muito carinho para vocês, então é de vocês. Uma vez a palavra falada, ela não é mais minha, ela é nossa. Então considerem de vocês esse material que a gente construiu junto aqui hoje. E obrigada de coração pela oportunidade. Eu quero agradecer pela Mari, que pediu para eu fazer parte dela. E deixa eu te contar, ela percebeu depois que era uma homenagem a ela. Ela falou, por que você não me avisou eu escrever? Porque era para ser surpresa. Agora você vai assistir na gravação. Mas muito obrigada por tudo aí, pela paciência e pela explicação maravilhosa. A Escola Reverendo Nogueira agradece sua presença e fica o convite para mais vezes, para você retornar, tá bom? Sim, obrigada. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, foi muito bom. Mari, pode desligar se você